Você sabe o que é a chamada cláusula da reserva de plenário, a chamada full bench? Esse e outros assuntos a gente vai tratar hoje na nossa leitura da Constituição a partir do artigo 97. E aí, aqui é o Rei Li, e vamos lá na leitura da Constituição? Então, o artigo 97 diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então aqui é um dos artigos mais importantes da Constituição quando a gente trata do direito constitucional. Aqui a gente está falando do controle de constitucionalidade das leis pelos tribunais, beleza? Então sempre que um tribunal, entenda isso, sempre que um tribunal, a gente não está falando de juiz, a gente não está falando de turma recursal, a gente está falando de tribunal, TJ, TRF, o STJ, sempre que um tribunal, fora o STF, estiver julgando a constitucionalidade de uma norma, se ele for declarar a inconstitucionalidade dessa norma, dizer essa norma é inconstitucional, ele tem que respeitar essa regra aqui do artigo 97, a regra da reserva de plenário. Quer dizer que ele tem que enviar isso para o plenário, só o plenário vai poder julgar essa inconstitucionalidade, e tem que ser pela maioria absoluta do plenário ou do órgão especial, porque o órgão especial tem as competências que o plenário tem, né? Então, se naquele tribunal tiver órgão especial, pode ser o órgão especial, mas em regra é o plenário ou órgão especial. Então tem que ser a maioria absoluta, não pode ser maioria relativa, é maioria absoluta, mais da metade dos membros, beleza? Então, se for para declarar a inconstitucionalidade, dizer a lei é inconstitucional, tem que ser maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial. STF, tem que respeitar isso aqui? Tem que ser a maioria absoluta do STF? Não, no STF não. Porque no STF, todos os ministros são guardiões da Constituição. Então, pode ser declarada a inconstitucionalidade de uma norma por decisão da turma, por decisão de uma das turmas do STF. Não precisa ser maioria absoluta do STF, não. Turma recursal, que é a instância recursal dos juizados especiais. Turma recursal, precisa observar isso aqui? Não. Não, turma recursal não é tribunal. Lembra aqui que a gente está falando de tribunal, tá? Então, somente pelo voto da maioria absoluta, tribunais. Juiz pode declarar inconstitucionalidade de norma ou precisa enviar para o tribunal? Pode, juiz pode. Se a ação estiver no tribunal, a turma do tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade de uma norma. Mas o juiz de primeira instância, se o processo está com ele ali, ele declara a inconstitucionalidade normalmente. Beleza? Quando esse processo chegar no tribunal, se o tribunal for analisar a inconstitucionalidade daquela norma, a turma do tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade, mas tem que enviar para o órgão especial ou para o plenário. Outra coisa, para declarar a constitucionalidade, a gente está lá no tribunal, a turma do tribunal analisou aquela lei e vai declarar aquela lei constitucional, não inconstitucional, constitucional. Pode. Para declarar constitucionalidade, não precisa respeitar a reserva de plenário, pode declarar normalmente. Para declarar a não recepção pela Constituição, e aí, pode ou não pode? Também pode, não precisa respeitar a reserva de plenário. Aqui é só para declarar inconstitucionalidade. Mesma coisa, interpretação conforme. Interpretação conforme não é declarar inconstitucionalidade. Só precisa observar a reserva de plenário se for para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público. Observação importantíssima aqui é a súmula vinculante número 10. Súmula vinculante número 10 diz o seguinte: viola a cláusula da reserva de plenário, artigo 97 da Constituição, a decisão de órgão fracionário de tribunal, que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta a sua incidência no todo ou em parte. Então, aqui, o órgão fracionário, a turma do tribunal, a Câmara do Tribunal, afastou aquela lei, diz, afasto essa lei, nesse caso concreto, mas não disse se é inconstitucional ou disse se é constitucional. Não falou nada sobre a constitucionalidade, só disse afasto essa lei nesse caso concreto. E aí, pode ou não pode? De acordo com a súmula vinculante 10, não pode. Por quê? Porque isso aqui seria burlar, violar a cláusula da reserva de plenário. Como é que o tribunal está afastando a incidência, está dizendo não vou aplicar essa lei nesse caso concreto,
sem dizer se é constitucional, se é inconstitucional. Não faz sentido, né? Então, essa aqui seria uma pedalada na cláusula da reserva de plenário. O STF já vetou lá na súmula vinculante número 10. Bastante importante isso aqui, beleza? Artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão o quê? 1. Juizados especiais, providos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, na hipótese, previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Aqui a gente tem a previsão para os juizados especiais, o JEC e o GCRIM. Juizado Especial Cível, que vai julgar as causas cíveis de menor complexidade, e o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal, que vai julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo. Beleza? Aqui a gente tem algumas regras, que o procedimento lá será oral e sumaríssimo, permitida a transação, e o julgamento de recursos, como é que é? Quem vai julgar o recurso do juizado especial? É o tribunal? Não, é a turma de juízes de primeiro grau, a chamada turma recursal. Beleza? 2. Justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 4 anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar de ofício ou em face da impugnação apresentada o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação. Então, aqui a gente tem o juiz de paz, né? Famoso juiz de paz. Tem um mandato de 4 anos. Isso aqui é cobrado também em prova objetiva. Mandato do juiz de paz, 4 anos. Parágrafo 1º. Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal. Então, a gente já tem a lei que trata de juizado especial na Justiça Federal também. Parágrafo 2º. As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Esse parágrafo aqui é muito importante para o direito tributário. Por quê? Porque no direito tributário a gente estuda os impostos, as taxas, contribuições de melhoria, aquelas espécies de tributos, né? E uma dessas espécies de tributo são justamente as taxas. As taxas são tributos vinculados à prestação do serviço. Então, você paga a taxa porque você está usufruindo ou pode usufruir de um serviço que é prestado a você. As custas e emolumentos judiciais são espécies de taxas. São taxas. Você vai lá, está usufruindo de um serviço, que é o serviço judicial, você entrou com o processo, você vai pagar a custa e o emolumento daquele processo. Então, são taxas. Só que a Constituição escolheu, diferente de outras taxas, algumas outras taxas não têm essa previsão aqui de que o valor arrecadado com aquela taxa vai ser imediatamente enviado para o custeio do serviço que está afetado àquela taxa. Por quê? Porque, em regra, quando você paga uma taxa, aquele serviço já foi pago pelo bolo do orçamento. Então, o serviço já foi pago. Você está pagando uma taxa para retribuir o serviço que já está pago. Então, aquele dinheiro que você pagou da taxa pode ir para aquele serviço ou não, depende do que a lei previr. Só que no caso das custas e emolumentos judiciais, não. A Constituição já escolheu dizer que o dinheiro cobrado com a custa e emolumento, essa taxa judicial, vai ser destinado exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Então, nesse caso, nessa taxa específica de custas e emolumentos judiciais, na taxa judicial, além dela ser uma taxa que é um tributo vinculado, ele também é um tributo de arrecadação vinculada. Percebeu a diferença? De um lado, a gente tem taxa que, em regra, é um tributo vinculado, está vinculado à prestação de um serviço estatal, e do outro lado, a gente tem essa outra classificação, que é o tributo de arrecadação vinculada. Quer dizer que o dinheiro arrecadado com aquele tributo vai para um lugar específico, que é aqui o serviço afeta a atividade específica da Justiça. Então, as taxas, em regra, são todas tributos vinculados.
mas nem todas são tributos de arrecadação vinculada. Depende do que a lei trouxer de previsão para aquela taxa. E aqui a Constituição já escolheu. A taxa judiciária é uma taxa de arrecadação vinculada. Então ela tem essas duas características. Gravem isso. A taxa judiciária, custas e emolumentos judiciais têm essas duas características. São tributos vinculados e tributos de arrecadação vinculada. Muito importante isso, hein? Está no artigo 98, parágrafo 2º da Constituição. Artigo 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a chamada LDO. Então, quem faz a proposta orçamentária do tribunal é o próprio tribunal, que envia para o Poder Executivo, o Poder Executivo vai consolidar, junto com as outras propostas do MP, da Defensoria, vai consolidar o seu projeto de lei orçamentária e vai enviar para o Poder Legislativo votar, dizer se é aquilo mesmo, se vai fazer algum outro ajuste, alguma outra coisa. Mas o fluxo é esse. Cada órgão independente, Poder Judiciário, MP, Defensoria, cada um deles vai fazer a sua proposta orçamentária, enviar para o Poder Executivo. O Poder Executivo consolida isso de acordo com as regras de responsabilidade fiscal e de acordo com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e faz a proposta da LOA, a PLOA, Proposta de Lei Orçamentária Anual. Envia para o Poder Legislativo votar. Parágrafo 2º. O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete 1. No âmbito da União, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos demais superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais. 2. No âmbito dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, aos presidentes dos tribunais de justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais. Parágrafo 3º. Se os órgãos referidos no parágrafo 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º deste artigo. Então, o que quer dizer? Se o tribunal esqueceu, perdeu o prazo, não mandou a sua proposta de orçamento, o que acontece? O Poder Executivo, para consolidar a proposta da LOA, vai considerar o que já foi aprovado na LOA passada, na LOA que está em andamento. Parágrafo 4º. Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fim de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, por isso que as propostas, Poder Judiciário, MP, Defensoria, são enviadas para o Poder Executivo, porque é o Poder Executivo que vai analisar se elas estão de acordo com a LDO, de acordo com os limites de responsabilidade fiscal, você não está extrapolando nenhum limite de previsão com pagamento de pessoal, limites de aquisições, nenhum limite está sendo extrapolado naquele projeto. É o Poder Executivo que consolida tudo isso antes de enviar para o Poder Legislativo. Parágrafo 5º. Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Então aqui é uma norma de direito financeiro, né? Durante a execução orçamentária, ou seja, durante a execução da LDO, da LOA, melhor dizendo, a Lei Orçamentária Anual, durante a execução da LOA, a gente tem que obedecer os limites, principalmente os limites da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dizer como deve ser feita a LOA. Existe uma exceção. Quando é que o limite pode ser extrapolado? Quando a gente abrir créditos suplementares ou créditos especiais. Créditos suplementares ou créditos especiais. Créditos suplementares servem para quê? Para aquela despesa em que a gente trouxe a previsão daquela despesa, ela estava prevista na LOA, mas não foi suficiente. A gente precisa de um pouco mais de dinheiro para cumprir aquela despesa. Créditos suplementares. Créditos especiais, quando a gente não trouxe aquela previsão, mas a gente vai precisar fazer aquela despesa. Então, esses são os créditos especiais. Aí a gente também tem os créditos extraordinários,
que são aqueles créditos guerra externa, calamidade pública, mas são outra categoria. Aqui, o parágrafo 5º fala que a gente só vai poder extrapolar os limites quando a gente estiver falando de créditos suplementares ou especiais, beleza? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar do artigo 100, vamos falar de precatórios e RPVs, bastante importante, principalmente para quem faz prova de procuradorias, hein? Então, deixa esse vídeo com você aqui do lado e te vejo lá, hein?